está acontecendo nesse exato momento, hoje, 3 de setembro de 2024, uma chuva de partículas altamente energizadas aqui no nosso planeta, que foi disparado pelo Sol. Agora, sabe o que é o mais curioso nessa história? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Isso que vocês estão vendo, bang. Tá vendo? O Sol, ele produz uma ejeção de massa coronal, um tiro de bazuca. Isso levaria entre 2 a 3 dias para chegar aqui na Terra. Só que o curioso é que isso, a gente tá vendo ele crescendo, né? Ó, é um anel por completo, dá a impressão que tá vindo na direção da Terra. Só que o curioso é que não está vindo na direção da Terra. Isso acontece no lado oculto do Sol. E aqui a gente tem, para vocês terem uma ideia, a projeção da NASA para esse tiro de bazuca. Aqui está o Sol, né? Aqui está a Terra, essa bolinha amarela. E olha para onde foi esse tiro de bazuca. Ele vai um pouquinho para a direita aqui, ó, repara. De acordo com o nosso ponto de vista Terra, Sol, a gente vê esse anel crescendo um pouquinho para a direita, porque ele vai para essa direção. Vamos voltar aqui para as imagens do Lasco C3, né? Do Sorro. E aqui a gente consegue ver que de fato está indo para a direita, só que isso acontece no lado oculto. Richard, como que uma coisa que acontece no lado oculto do Sol, que não está virado para a Terra, atinge a Terra? Pois é, satélites na órbita da Terra estão conseguindo pegar, né, detectando um aumento de partículas altamente carregadas. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? O que isso pode causar? Como que isso está chegando aqui no nosso planeta, mesmo tendo sido direcionado para o lado completamente oposto? E o que a gente pode esperar do Sol nos próximos dias? Sim, eu fiquei de boca aberta porque isso é raríssimo de se ver, pessoal. Se de fato os modelos estiverem certos, isso é muito raro de se ver. Vou explicar tudo para vocês, mas, como diria Jack, o investigador de eventos solares, vamos por partes. Tá, Richard, como que isso faz a curva de uma forma absurda e tá atingindo a Terra nesse momento? Aqui, ó, vamos pegar então a ejeção de massa coronal, né? Esse tiro de bazuca aconteceu hoje, 3 de setembro, às 8 horas da manhã, pelo horário internacional. Só que isso pega carona, pessoal, com a onda de choque interplanetária. Isso que vocês estão vendo então é a projeção da NASA, ó, mostrando que foi para o lado oculto. Só que repara aqui, ó, tudo que sai do Sol sai nessa coisa que a gente chama de espiral de Parker, né? O Sol, conforme ele vai girando em torno do próprio eixo, assim como a Terra gira em torno do próprio eixo, o Sol também faz isso. E aí o que acontece? Tudo vai ficando de uma forma espiralada, inclusive as linhas de campo magnético. Em algum momento, a gente tem linhas aqui que estão pegando a Terra e que não estão de frente para o Sol, no caso, né? Estão fazendo uma curva. Só que isso foi tão forte, foi tão absurdo, que pegou carona em várias linhas de campo magnético até fazer a volta. Fez a volta, é aquela bola com efeito, super efeito. É tipo aquelas jogadas de sinuca de mestre, né? Fez a volta completamente e atinge aqui a Terra. Isso que está chegando, pessoal, agora, são partículas altamente energizadas. A gente está acostumado a ver isso quando a gente tem algum evento, né, alguma explosão de radiação, ou principalmente ejeção de massa coronal, acontecendo bem na bordinha aqui, né, do que está visível para a Terra, só que está indo embora, ou acabou de ir embora. Não é no caso que está acontecendo agora. A gente está vendo uma coisa que, se aqui está a Terra, aqui está o Sol, ela acontece aqui, ó, mais ou menos aqui, bem oposto mesmo à Terra. E mesmo assim, isso está atingindo o nosso planeta. Prótons altamente energizados, elétrons também, né, que eles viajam quase na velocidade da luz. O flare de radiação, aquele disparo de radiação do Sol, viaja na velocidade da luz. Já o tiro de bazuca, não. O tiro de bazuca, ele leva uns 2 ou 3 dias, em média, tá? Para chegar aqui no nosso planeta quando é direcionado. Agora, as partículas altamente carregadas, que são basicamente prótons e elétrons, isso viaja quase na velocidade da luz. Não consegue viajar na velocidade da luz porque tem massa, né? É diferente da luz. Então leva algum tempo, só que é coisa de 2 ou 3 horas para sair do Sol e chegar aqui, diferente da luz que leva cerca aí de 8 minutos. Então chega pelas linhas de campo magnético. Richard, quais efeitos a gente pode ter por conta disso, né? Isso que vocês estão vendo é a tempestade, é a medição, né, de tempestade de partículas altamente carregadas. Aqui a gente tem a radiação que chega aqui na Terra, aqui a gente tem os tiros de bazuca que chegam aqui na Terra, e aqui a gente tem esse intermediário, que são as partículas altamente carregadas. A gente já estava tendo uma chuva de partículas carregadas, não pode ser classificada como tempestade de partículas carregadas, mas a gente já estava tendo uma
desde ontem, tá? Começou ontem já, e aí agora ela se junta, ó, repara, essa é a de ontem, e aqui a gente dá um zoom, é essa que começa hoje por um evento mais uma vez. Isso é simplesmente absurdo, por um evento que acontece no lado oculto do Sol, lá no outro lado, no lado que não está visível para a Terra, e isso é simplesmente absurdo. O resultado, né? Tá tendo então essa chuva de partículas carregadas aqui no nosso planeta, e isso que vocês estão vendo, tá vendo aqui, ó, nas regiões polares, essas partículas, assim como elas viajaram do Sol até a Terra fazendo curva por linhas de campo magnético da espiral de Parker e também por essa onda de choque interplanetária, da mesma forma, quando elas chegam na Terra, elas não atingem a Terra em cheio. Pelo contrário, elas pegam carona nas linhas de campo magnético da Terra. A gente tem um polo norte magnético e um polo sul magnético. Então essas partículas, prótons e elétrons, elas começam a penetrar no nosso planeta pelos polos. E é isso que a gente consegue ver aqui nos dados de radiação que estão chegando aqui no nosso planeta, né? Aqui a gente consegue perceber perturbação, por exemplo, né, que causa blackout de rádio, problemas de GPS, e é muita energia chegando aqui no nosso planeta nesse exato momento. Sabe o que chega mais do que energia no nosso planeta nesse momento? É o like aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que vocês estão gostando desse alerta. Então, se estiver realmente gostando, considera deixar esse like, ajuda a gente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais o canal Galeria do Meteorito, ter meu nominho passando como patrocinador do canal e ainda por cima ter acesso a conteúdo exclusivo e antecipado. Aí é só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro, vai ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima vai dar aquela força para o canal Galeria do Meteorito e ter o seu nome passando aí como patrocinador oficial. Então, pessoal, aqui a gente tá tendo, então, essa chuva, né, de partículas altamente carregadas. No entanto, como eu disse, tá fraco, não chega a S1. Quais são os efeitos de uma tempestade de partículas carregadas? Ela vai de S1 até S5. Assim como de explosão de radiação, assim como de tempestade solar, né? Quando aquele tiro de bazuca chega na Terra. A gente tem muita energia entrando aqui no nosso planeta, isso mexe com o circuito elétrico global, isso é gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e coisas desse tipo, como eu já mostrei aqui em diversos estudos científicos, né? Porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Vou deixar um exemplo aqui para vocês no card, tá? Então, por enquanto, não chega a nível S1, só que ainda assim, tá tendo essa chuva de partículas carregadas, que inclusive, apesar de não atingir a Terra esse tiro de bazuca, né? A chuva de partículas carregadas tá atingindo. O tiro de bazuca não. Ele não vai atingir a Terra. No entanto, pessoal, sabe quem que ele vai atingir? Olha aqui na simulação. Repara aqui, ó. Tá vendo esse vermelhinho? Esse vermelhinho é a sonda Solar Orbiter, tá bom? E a Solar Orbiter vai ser atingida. Na verdade, já está acontecendo, ela já detectou um aumento abrupto, né, muito grande nas partículas carregadas também chegou por lá, né, essa coisa que viaja quase na velocidade da luz, então chegou e eles detectaram um aumento, para vocês terem uma ideia, de mais de 100 vezes o normal, tá? E o tiro de bazuca de fato, ou seja, esse plasma ainda vai atingir. Quando? Está previsto para amanhã, 4 de setembro, por volta do meio-dia. Pode queimar a sonda, alguma coisa assim? Pode dar uma bugada nela. Queimar eu acredito que não, porque ela já foi preparada para aguentar também tiro de bazuca. Mas a gente vai ter esses dados e isso vai ser muito interessante. E falando, pessoal, em Solar Orbiter, que é essa sonda que está aqui no lado oculto do Sol, ela tem uma vantagem muito legal dela estar nessa posição. Sabe por quê? Ela consegue detectar, apesar dela não ter sido feita para isso, ela consegue detectar explosões de radiação que acontecem no lado oculto. Lembra daquela ejeção de massa coronal, ó, que a gente mostrou aqui agora, né, recentemente? Ela aconteceu no dia 1º de setembro agora, né? Já começa setembro com esse tiro de bazuca. Repara, a gente consegue perceber um anel bem fraquinho nessa parte. Aqui é bem forte, né? Mas aqui, ó, bem fraquinho. Isso aconteceu no dia 1º de setembro. E aí eu falei, pessoal, é o seguinte, isso acontece na bordinha ali do Sol, né? Em uma região ativa que vocês já vão ver, agora ela já tá totalmente visível, né? Inclusive ela é bem preocupante. Isso acontece um pouquinho virado para a Terra, por isso que a gente está vendo esse anel, né, bem sutil, mas está vendo esse anel. Isso significa que a gente vai ter um impacto aí, pelo menos de ombrada a gente deve ter um impacto. Só que nenhum modelo, pessoal, nenhum modelo está prevendo esse impacto. Isso que vocês estão vendo é o modelo da NOAA, eles só fazem modelos para coisas que vão atingir a Terra. Eles não fizeram nada. A NASA fez um modelo mostrando que não ia atingir a Terra, que foi na bordinha, mas indo para o lado oculto, mais ou menos. Só que eu fiquei indignado, eu fiquei intrigado, porque tudo indicava que estava vindo na direção da Terra.
Só que aí que tá, eu ainda continuo na minha aposta. Sabe por quê? Isso que vocês estão vendo são dados da Solar Orbiter e foram atualizados. Se a gente teve uma explosão de radiação que libera essa ejeção de massa coronal, tá? E ela foi de M5.5, agora revisado M5.6, foi bem forte. Se foi no lado oculto e esse anel, na verdade, está indo para o outro lado e não para o lado da Terra, o que a gente deveria ver? A gente deveria ver uma explosão no lado oculto mais forte, concorda? Porque se aqui ela não estava virada para a Terra, a gente percebeu ela como M5.5, então lá pode ter sido, quem sabe, até de classe X. Pois é, fui analisar os dados da STIX, do instrumento STIX, lá da Solar Orbiter. E repara aqui, ó, dia 1º de setembro de 2024. Esse foi o horário, ó, meio-dia e pouco, 1h. Esses foram os picos que ela conseguiu perceber. Olha o que o GOES percebeu, ou seja, o que chega aqui na Terra. M3.7, M3.7, M5.6, né, agora revisado, M5.6. E olha o que a Solar Orbiter, lá no lado oculto, percebeu. M1, M2, no máximo M2. Ou seja, isso comprova mais uma vez de que a gente teve uma explosão mais virada para a Terra do que para o lado oculto. Então, automaticamente, se a gente volta nisso, então esse anel que a gente está vendo não está indo para o lado oculto, não está indo para o outro lado, está vindo para o lado da Terra. Então, eu sustento, indo completamente de acordo com a NOAA e com a NASA, eu sustento. É um palpite, não matem um palpiteiro. Se isso realmente, se minha opinião estiver realmente certa, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma leve tempestade solar, como eu estimei, provavelmente entre G1 e G2, entre hoje e amanhã, tá? Entre os dias 3 e 4. Talvez, quem sabe, até noite de 4 para 5, alguma coisa assim, tá? Mas ainda essa semana, ou seja, hoje é terça-feira, quarta, no mais tardar amanhã da quinta-feira. Se não chegar até amanhã da quinta-feira uma tempestade solar de nível G1 ou G2, então eu estava errado. Veremos, né? Quem viver verá. Por enquanto, tá muito sossegado, tá muito de buenas, mas se eu tiver certo, então, isso aqui, né, a tempestade geomagnética, ela vai se mostrar, ou no mínimo, uma instabilidade geomagnética por conta de ser só um raspão, talvez uma ombrada muito de raspão, mas a gente deve ter um impacto. Será que eu vou estar certo ou não? Como eu disse, quem viver verá. Vamos ver, né, os próximos capítulos dessa saga. E, pessoal, olha aqui, ó. Isso que vocês estão vendo é a atualização. Essa foi a região, tá? Que produziu esse tiro de bazuca. Foi essa aqui, na verdade, ó. Entre essa e essa, mais ou menos nessa região aqui que aconteceu esse flare, né? Que a NASA e a NOAA estão falando que foi pro lado oculto. Eu tô falando que não, que foi pro lado da Terra. Veremos, né? Mas essa região, ela tá se mostrando bastante complexa e ela tá só surgindo, tá? Outras regiões ativas que a gente tem aqui, ó. Essa que tá indo embora, mas também é bem grande, é beta-gama. Essa aqui que tá exatamente mirada pra Terra nesse momento e ela guarda, pessoal, muita energia. Aqui são os campos magnéticos dessa região ativa do Sol, muita mancha solar, e aqui guarda energia para muita explosão de radiação. Chance de explosão de radiação para as próximas 24 horas, 25% de acontecer uma de classe X, tá bom? Então, tem uma chance grande de ser justamente dessa região. Aqui a gente tem uma outra também bem grande, mas não tão complexa. Já essas aqui que estão surgindo, elas são bem complexas, são diversas regiões ativas, porém, elas estão meio que conectadas ali, né? Estão todas muito próximas, então a gente tá de olho, a gente vai ficar de olho. Qualquer novidade, a gente avisa vocês aqui, porque vocês sabem, né? Aqui é o canal da Breaking News total, né? Richard, o Sol, ele causa efeitos no ser humano, sei lá, né? O porquê da gente estar de olho na atividade solar também, né? É só gatilho para terremoto, para erupção vulcânica, como mostram estudos? Causa também alguma coisa na gente, né? No nosso corpo? Vocês pediram e eu fiz esse vídeo, né? Para quem não viu, vou deixar no box aqui para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no Sol e nos tiros de bazuca. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.